Para jogar o jogo da Eve, você precisa dividir em 3 montes. Esse é o monte de cartas de Eve. Esse é o monte de cartas de Eve brilhante. Esse é o monte de cartas de evento. Você deve separar os indivíduos de cada população. Cada população começa com 4 indivíduos. Todas as populações devem ter os mesmos indivíduos iniciais. Essa população deve ser constituída de 2 Eves de cada tipo. E todos iguais. Os montes são virados ao contrário. E a rodada inicia no turno do primeiro jogador. Rio poluído. Seus Sylvians foram se banhar num rio poluído durante seu turno. Todos os seus Sylvians faleceram. Como eu não tenho nenhum Sylvian, nada acontece com a minha população. Um evento neutro. Mutação brilhante. Um indivíduo da sua população reproduziu-se precocemente. Houve uma mutação e o filhote nasceu brilhante. Pegue uma carta do monte de cartas brilhantes. Mutação brilhante, que é a mesma coisa que a dele. Vulcão em erupção. Um vulcão entrou em erupção durante seu turno. Seus Glaceons e Glaceons brilhantes morreram. Como eu não tenho nenhum Glaceon, nada acontece. Esse é o fim de uma rodada. Todo fim de rodada deve ser embaralhada os montes. Esse aqui não precisa porque a gente não mexeu. Os montes que não foram alterados não precisam ser embaralhados. Seca. Os rios que os seus Vaporeons em que seus Vaporeons viviam secaram durante seu turno. Seus Vaporeons morreram. Eu não tenho Vaporeons. Nada acontece. Tsunami. Durante seu turno, uma tsunami atingiu o seu território. Seus Flareons e Flareons brilhantes faleceram. Fogo na floresta. A floresta que sua população habita pegou fogo durante seu turno. Seus Lithions e Lithions brilhantes morreram. Eu não tenho. Rio poluído. Seus Sylvians foram banhar em um rio poluído durante seu turno. Seus Sylvians faleceram. Não tenho Sylvians. E é o fim da segunda rodada. Mutação brilhante. Um indivíduo da sua população reproduziu-se precocemente, houve uma mutação e o filhote nasceu brilhante. Pegue uma carta do monte de cartas brilhantes. Tempestade de areia. Uma tempestade de areia atingiu seu território. Durante seu turno, seus Jolteons e Jolteons brilhantes faleceram. Migração 1. Um indivíduo de outra população migrou para a sua. Escolha um indivíduo da população de qualquer jogador para migrar para a sua população. Eu quero o seu Jolteon brilhante. Não sabia. Deslizamento de terra. Houve um deslizamento de terra no seu território durante o seu turno. Seus Jolteons morreram. Eu não tenho nenhum Jolteon. E agora, os montes que foram utilizados também devem ser embaralhados. Predação. Existe um predador próximo de uma das populações vizinhas. Ele prefere se alimentar de Eevees brilhantes,
mas na falta delas ele se alimenta de outras Eevees. Escolha um indivíduo de outro jogador para ser predado. Bom, como a predação é preferencialmente de cartas brilhantes, Mutação. Um indivíduo da sua população se reproduziu precocemente e o filhote possui uma mutação. Pegue uma carta do monte de cartas de Eve. Tempestade. Ocorreu uma tempestade durante todo o seu turno e seus Flareons faleceram. Vulcão em erupção. Um vulcão entrou em erupção durante seu turno e seus Glaceons e Glaceons brilhantes morreram. Embaralhar os montes utilizados. São todos dessa vez. Embaralha o outro. Rio poluído. Seus Sylveons foram se banhar em um rio poluído e todos morreram. Só que eu continuo sem nenhum Sylveon. Infestação de insetos. Uma infestação de insetos atingiu seu território. Durante seu turno, seus Espions faleceram. Mutação. Um indivíduo da sua população se reproduziu precocemente. O filhote possui uma mutação. Pegue uma carta do monte de cartas de Eve. Tá errado. Brilhante. Que passa? Mutação. Um indivíduo da sua população se reproduziu precocemente e o filhote possui uma mutação. Pegue uma carta do monte de cartas de Eve. Horrível. Embaralhar. Deslizamento de terra. Houve um deslizamento de terra no seu território durante seu turno. Seus Jolteons morreram. Não tem. Migração 1. Um indivíduo de outra população migrou para a sua. Escolha um indivíduo da população de qualquer jogador para migrar para a sua população. Tempestade de areia. Uma tempestade de areia atingiu seu território durante seu turno. Seus Jolteons e Jolteons brilhantes faleceram. Migração 4. Um indivíduo da sua população migrou para outra. O jogador com a menor população, sem contar a sua, deve escolher um indivíduo da sua população para migrar para a dele. Como tem três iguais, o jogador decide qual população pode escolher. Eu quero aumentar a minha diversidade. Pronto. Esse é o fim de todas as jogadas, as rodadas. E agora a ideia é olhar a diversidade e durante o jogo também o professor deve utilizar uma ficha para os alunos irem anotando todo o histórico da população de cada jogador. Em algumas mesas existirão as cartas de evento geral, que serão um outro monte colocado no final, como está explicitado no manual.